abençoe a todos. Nós vamos tentar relatar aqui em questão de um curto tempo sobre a história da nossa igreja, como começou a nossa igreja. E nós estamos nessa aula da história da igreja e nada melhor também de contarmos a respeito de como começamos também. Nós não chegamos de paraquedas, simplesmente caímos de algum lugar, viemos por uma determinação de Deus juntando essa igreja. Mesmo que sejamos pequenos, sejamos uma gota no oceano, mas o importante é participar desse oceano do cristianismo, que é fundamental. E a importância disso tudo que nós vamos falar é como alcançar almas. E num gesto tão simples como Jesus fez, simples. Começamos e aqui chegamos até aqui e até aqui nos ajudou o Senhor. Em 1974 foi o início da minha conversão. Não sabia nem realmente o que era a igreja, e se alguma coisa que se falava sobre a igreja, principalmente evangélica, se falava que era a Bíblia, que era pessoas que não estavam dentro de uma sociedade comum. E eu fui um dos primeiros da família, nem meus tios, primos, enfim, nem meus irmãos, e entrei no momento que acho que era o momento que Deus me tirou. No momento que eu estava envolvido em mil coisas, era discotecário, estava no Luso Brasileiro ali, com a turma, e chegava pela madrugada, chegava 5 horas da manhã, 6 horas, e um dia eu cheguei 11 horas depois de convertido, 11 horas da noite, ou 10h30, e houve um impasse, na realidade, do meu pai. Eu sei que não era ele, realmente, eu sei quem é que estava por trás dele, e me impediu de entrar dentro de casa. Mas eu defini que uma coisa eu falei para ele, quando ele me perguntou, você decide, ou você continua com esse Jesus que você está servindo, ou fica do lado de fora. Eu falei assim, olha, ele nada me fez comigo de mal, pelo contrário, tem transformado a minha vida, eu prefiro Jesus. E assim foi. E em 77 eu tive uma chamada vindo com o missionário Nilson, juntamente com o nosso irmão o pastor Joel, que eu não era nem obreiro na realidade, eu trabalhava com a liderança dos jovens e viemos aqui para o 32, eu não conhecia nem realmente o que era o quilômetro 32, que é o Parque de São Francisco, cheguei com 20 anos, vamos dizer, 3 anos só, de 74 para 77, é fácil a conta de 3 anos, eu não sabia realmente, nem conhecia a palavra direito e nem conhecia Jesus, porque Jesus se conhece com o tempo, né? E ali foi um desafio. Cheguei aqui com o pastor Nilson, um evangelista, e começamos com uma tenda, tipo um circo, mas em proporção menor, que era muito na época de uso em fazer isso. E colocamos aqui nesse período de 77, em março de 77, começamos com uma tenda aqui na praça, e que na realidade não era bem uma praça, só tinha um posto policial do lado, pequeno, e um posto também da associação, que existia um telefone que fazia comunicação com todos, e nós estávamos ali. E começou a crescer o trabalho, desenvolver, trabalhávamos com campanha de libertação, cura e libertação, que também na época era muito feito isso em várias igrejas, porque a Igreja de Deus e Amor, Brasil para Cristo, e outras, Quadrangular, e outras igrejas trabalhavam com esse porte de trabalho. E nós demos uma continuidade aqui na praça, e foi muito bom. Mas um dia nós estávamos, foi muito interessante, estava eu, o irmão Joel, que hoje ele é um pastor, esposa da irmã Dalila, e com a irmã Rosa e eu, e nós dobramos o nosso joelho, num púlpitozinho feito de madeira, um quadradinho, que não cabia nem 2 pessoas, dirá 4 orando. E nós dobramos o nosso joelho e começamos a orar. E quando nós fomos olhar para trás, tinha tanta gente no chão, tinha tanta gente caída endemoniada que nós ficamos assustados com aquilo, né? Que na realidade nós poderíamos ali fazer aquele gesto de, poxa vida, a nossa oração foi forte, a coisa foi tremenda, mas na realidade também foi um susto. Olhando para a outra vertente, nós ficamos assustados e começamos a orar, repreendendo, e o trabalho começou a chegar pessoas sendo transformadas, pessoas mudando as suas vidas, foi coisa tão tremenda e abençoada. E eu vim logo a casar em julho de 77, do mesmo ano, dei uma paradinha e eu vou te dizer praticamente isso, até uma coisa bem coisa inusitada,
praticamente a minha lua de mel foi aqui no 32, na campanha. Imagina isso. Que não deu tempo para quase que nada para a gente vivenciar aquele momento, mas é o reino de Deus é assim. O próprio Jesus falou assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, até a noiva, por amor de mim, não é digno de mim. Então, e ela também no bom prazer espiritual, falou assim, não, nós estamos para trabalhar, e trabalhamos e continuamos. Mas, na realidade, essa tenda, um período de temporal, antes de nós chegarmos aqui, deu um temporal muito forte e caiu a tenda. E o que nós íamos fazer? Caiu a tenda, a lona, e também não era tão barato. E teve uma pessoa, o irmão Jericó, ele recolheu e nos ajudou, levou para sua casa, protegeu, guardou. E nós não tínhamos como montar mais. O irmão Nilson desistiu, foi embora, porque havia uma batalha espiritual muito grande. Ele falou assim, não quero mais ficar aqui. Foi embora, ficou eu e o irmão Joel. Depois o irmão Joel precisou ir lá para o quilômetro 40, numa associação, que abrimos um trabalho lá. Começamos a dividir, eu fiquei aqui. Né? Eu e a presença de Deus, que é a parte fundamental. Se não é Ele, nada nós podemos fazer. E começou a juntar pessoas, tanto homens quanto mulheres. E eu quero pegar uma colinha aqui para anotar o nome de algumas pessoas, principalmente essas mulheres, que hoje já partiram, só tem uma hoje em vida, mas me ajudaram muito. Pessoas guerreiras, batalhadoras, muito fortes. E a nossa pastora Maria de Paula, que todo mundo conhece, a irmã Otília, que morou aqui nessa rua aqui, a irmã Lourdes, que mora bem em frente com a irmã Eugênio, a irmã Ciani, que é a avó do Maninho, e tem toda uma família ainda aqui, Soraya, essa turma todinha, já estão na igreja. A irmã Sueli, que é a irmã Lica, que a gente chama de Lica, ela está em vida ainda. A irmã Maria, que é daqui da Vilma, do Jonas, que me ajudou muito também, essa turma todinha. Nós não tínhamos como voltar para casa nos domingos, nós evangelizávamos. E não tinha rua, na realidade. As pequenas pontes que tinha, era Pinguela, que chama de Pinguela. E tinha trilhas. Na época do Brizolão, que não existia Brizolão, na realidade só tinha vacaria, só tinha lugares ali onde pessoas, não havia moradores em si, em proporção como hoje tem. Era uma proporção muito pequena, mas se houvesse uma casa, uma residência, tem vida. E nós íamos para lá. Nós ficamos todo domingo aqui, não íamos nem para casa. E essas pessoas me ajudou bastante. E a irmã Zilda também, que hoje o Maicon é neto dela, que é da turma da família da irmã... E agora não me lembro bem, não me recordo, mas vou lembrar depois. Eu fiz o casamento dele há pouco tempo. E o irmão Maicon não o Maicon da Vivi, mas o Maicon, que é um PM, policial. Ele vem ser neto, que é o filho do Beto, irmão do Henrique também, que nos ajudou muito, que faz parte também da história, né? O Jonas, o Carlinho, foi um dos primeiros músicos, né? E interessante, eu vou dar um salto, tá? Vou dar um pulo, porque nós ficamos sem lona, sem nada, e nós conseguimos um lugarzinho, um terreno, do lado da casa do irmão Eugênio. E fizemos tipo um palanque lá, fizemos uma cobertura, e vai. E houve uma conversão de uma família inteira, que era um centro aqui na rua Santa Teresa, lá no finalzinho. E esse irmão, ele era mestre de serviço aqui da olaria, que nós tínhamos uma olaria de cerâmica aqui, de tijolos, e a família toda se converteu. E todo mundo que praticamente era do centro também veio para a igreja. Isso é uma coisa bem difícil, né? Mas para Deus nada é impossível. E assim foi. E ele veio a falecer dali, nós partimos aqui para a Rua São Marcos, onde é a igrejinha, pegamos dois terrenos ali, que já tinha um alicerce pronto, que o irmão Caetano já tinha feito um alicerce. É interessante isso, olha essa história. Tinha feito um alicerce pronto para ali construir uma igreja que não sabia qual igreja viria. Olha como que Deus prepara todas as coisas. O Carlos Perim está aqui conosco, ele participou disso, né? E nos forneceu o terreno, compramos um terreno e ele nos presenteou com outro, que é os fundos da antiga igreja.
E, na realidade, o bairro sempre foi o povo muito simplório, bairro muito, renda per capita do bairro muito lá embaixo, não tinha empresário, não tinha nada de mercado, tinha armazém, na realidade. Nós não podemos colocar isso como mercado. Armazém, que era o balaio, né? Tipo um armazém. E não tínhamos, assim, condições financeiras para realizar, mas Deus sempre falava comigo, me dá motivo que eu vou fazer. E eu dava motivo. Um dia eu falei assim para o irmão Paulo Franco, da pastora Maria de Paula, eu falei assim, olha, encomenda um caminhão de areia e um caminhão de pedra e vê onde vem tijolo, que nós vamos comprar em torno de 4 mil tijolos. Eu falei assim, mas nós não temos dinheiro. Eu falei assim, eu vou colocar ali e Deus vai mandar. E era assim, tem que dar motivo sempre para ele fazer. Sem motivo, ele não faz. É verdade ou não é? É igual a vida. Se não tem um propósito para amanhã, para que vai viver amanhã? Todos nós temos que viver assim. Propósito para o dia seguinte. Aí o dia seguinte Deus nos dá chance para completar nossos propósitos. E assim foi. E nós não tínhamos condições de comprar um instrumento musical, que na realidade também era muito difícil, como hoje também é difícil, mas hoje nós temos maiores números de pessoas que possam ajudar. Eu comecei a fazer bateria, instrumento musical. Eu fiz contrabaixo. Não estou dizendo eu por uma questão de autoelogio, mas necessidade. A necessidade faz o sapo pular. O sapo não anda. O sapo, na realidade, ele tem que estar comendo o que está em volta, mas acabou o que está em volta. E acabou o que está em volta, ele vai morrer de fome, ele vai dar seus pulinhos. Foi o que aconteceu com a gente. Nós tivemos que dar nossos pulinhos. E assim foi, desenvolvendo a igreja, começamos a construir. O pastor Edson, que hoje está em Valença, nos ajudou bastante em fazer o forro da igreja, a construção, Jona, Carlinho, enfim, todo um grupo. E assim foi, e sempre me preocupando, porque o meu bispo, o bispo Soco no Hiro, ele sempre me ensinava isso sempre me ensinava. Sempre se preocupe com a oferta da viúva, porque ela vem com muito cuidado para dar aquilo. Se você não tiver uma administração naquilo que as pessoas contribuem, Deus não vai contribuir com você. E assim é a verdade. Eu sempre tive aquela preocupação. Falei assim, não, uma luz acesa, uma coisa, um gasto excessivo. Falei, não, alguém vai pagar essa conta. E são pessoas que muitas vezes não têm nem condições de pagar da sua casa, vai vir pagar da igreja. Então, é esse cuidado que sempre nós tivemos. E assim foi. E chegou em 1996 para 97, houve um impasse de algumas coisas, o trabalho estava crescendo bastante, nós já tínhamos aberto o quilômetro 40, tínhamos aberto o quilômetro 33, nós já estávamos ali na Lagoinha, no quilômetro 37, nós ganhamos uma família também de espírita, lá em Nilópolis, que hoje tem a igreja de Nilópolis, e toda aquela família se converteu, como não somente aquela família, e hoje o próprio centro, hoje é uma igreja. Nós fomos para Campo Grande, e tudo no meio da Igreja Evangélica Apostólica, tanto é que não mudamos o nome, por causa das raízes, nós botamos Comunidade Evangélica Apostólica, mas era a mesma coisa. E o bispo, ele me deu todo um apoio em tudo que estava fazendo, e ele falou assim, sempre falamos, vamos não crescer, a fazer com que as pessoas cresçam. Nosso propósito sempre foi vida, a preocupação foi vida. Nós começamos do pouco, mas esse pouco Deus nos proporcionou muito. Não somos grandes coisas, eu não sou um intelecto, não sou uma pessoa conhecedor ativo de uma palavra, mas eu conheço a voz de Deus e eu sempre quero ouvir a voz dele. Não estou preocupado se ele vai me ouvir, eu estou preocupado em nunca deixar de ouvi-lo. Tem muitas pessoas que querem muito falar com Deus, que Deus venha ouvir aquilo que a pessoa está falando, mas nunca para um minuto para ouvir aquilo que Deus quer falar. Então esse é o nosso propósito, a nossa direção sempre foi assim, nunca se posicionando, nunca querendo se colocar, foi eu, não, é Deus, é o Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Somos uma igreja pequena, mas nós temos um Deus muito grande e muitas almas vão se converter, muitas almas vão mudar. Eu sempre penso duas coisas que a igreja precisa, três coisas que a igreja precisa ser. 3. Casa de oração, que ele mesmo falou. Uma casa de Obed-Edom, que tem a presença de Deus. E a casa de Zaqueu, que se não houver transformação, nada disso tem valia. A igreja precisa ser assim. Eu entendo e compreendo que tem ministério que cresce, tipo, uma coisa que é exorbitante. Mas cada um tem a sua chamada. Eu quero ficar aqui, não numa tranquilidade, incomodado, sempre desenvolver o reino.
mas que Deus me posicione nessa simplicidade. Eu quero dizer algo. Um dia, isso é importante eu falar isso, aconteceu algo no nosso trabalho, vinha eu, o pastor Felipe, mais uma pessoa, e essa pessoa, e até o Beto trabalhava com a gente. Cadê o Beto? Aqui o Beto trabalhava com a gente lá nas obras lá, e teve uma fagulha que caiu no olho de uma pessoa que trabalhava com a gente, e falou assim: olha, a oftalmologista que me atende está lá em Campo Grande, nós vamos até lá. E eu venho com roupa comum e tal, e descendo o calçadão de Campo Grande, para chegar na Coronel Agostinho 76, naquele prédio ali, e estava o pastor Felipe, e eu na frente, um pouquinho apressado, e eu não tenho esse negócio de ser apressado, pelo contrário, sou muito elétrico. Eu sou muito elétrico. E aí esse irmão falou assim para o pastor Felipe: é interessante, né? Teu pai tem uma igreja que, vou te falar, não é tão grande, mas em relação ao bairro, tem um bom grupo de pessoas, ele anda tão simples. Se fosse, aí não vou citar nome, né? Claro, evidente, questão de ética e de postura também, pelo Espírito Santo. Ele falou assim: se fosse fulano de tal, que é o líder tal, estaria agora todo internado, tudo isso. Não, que isso não vai fazer diferença, mas teu pai é tão simples. E eu ouvi isso. Eu dei uma paradinha e falei assim: querido, se amanhã eu tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas sobre a minha orientação de Deus, eu vou continuar a mesma coisa. Porque simplicidade não se faz. Simplicidade o Espírito Santo transforma. É isso que eu quero ser. Simples, muito simples. Simples mesmo, mas abençoado. Em nome de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, isso não é autoelogio, tá? Isso não é autoelogio. Uma das primeiras coisas que precisa ter na parte ministerial de uma pessoa é como a família, já estou falando sobre a história da igreja, como a família acompanha aquele líder. Porque quem nos conhece, que verdadeiramente quem nos conhece, primeiramente é Deus. Depois, as pessoas dentro da nossa casa. Porque não adianta fazer um teatro, você aqui na igreja, lá fora é alguma coisa, e em casa é outra. Então, ele falou assim: eu não vou acompanhar, não digo seguir, eu não vou acompanhar essa pessoa que na realidade está fazendo teatro. Se diz espiritual, se diz evangélico, se diz cristão, se diz um pastor, se diz um líder, toma conta das ovelhas, mas não toma conta da sua família. É uma pessoa grossa, uma pessoa que não tem aquele caráter cristão, que o caráter social é um, que isso é uma obrigação do ser humano, mas o cristão é outro, é ser justo. Então, você vai ver. E eu louvo a Deus, não estou falando de autoelogio, eu louvo a Deus, porque os que praticamente moram em toda essa região de Campo Grande, minha sogra mora aqui, são da nossa igreja e estão conosco. Não por uma questão de imposição ou por imperialismo, que na realidade estão ali com a gente, estão lutando ali com a gente. E isso para mim, é uma hora alicerce que existe no meu ministério, uma hora alicerce, porque o alicerce ninguém vê, sapato ninguém vê, mas é o que dá firmeza na estrutura toda que foi construída em cima. A fachada é bonita, a estrutura é linda, e o prédio é uma coisa gigantesca, ou que seja bem simples, mas é um prédio e é visível, todos estão vendo. Mas o alicerce em si, que mantém toda uma estrutura de um ser humano em relação ao caráter, espiritualidade, é a família. Isso é a parte fundamental. Porque se não tivermos isso, não adianta, simplesmente é um termo muito popular na obra, é aquele pastor meia boca. Simplesmente está falando algo, mas não vive isso. Então nós precisamos viver caráter. Caráter é fundamental. Caráter, eu li tudo. Eu brinco, eu gosto de rir demais, mas eu também estou bravo, também não sai da frente. Eu gosto, mas eu gosto das coisas de Deus dentro daquilo que precisa ser feito. Porque eu preciso, mas não me incomodo quando não tenho. Mas quando a igreja precisa, me incomodo que precisa ter. A igreja tem que ser assim. Um líder tem que ser assim. Uma pessoa que prega o evangelho. Tanto é que Salomão fez isso.
Antes de ele construir o palácio, ele construiu o templo. Nós sempre precisamos viver a vida aonde é a casa de oração, aonde, que eu estava falando anteriormente, aonde é a casa de Obed-Edom, que é onde é a presença de Deus, e aonde é a casa de Zaqueu, que aí vem finalizando a graça, que é onde Deus transforma aquele homem que ele colocou até em questão de isso, e não usa o celular, Que isso é convertido. E não use, na realidade, ele colocou em risco as suas finanças, que ele falou assim, aquilo que eu tirei, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Se a igreja não for uma casa de oração, como Jesus falou, casa de Obed-Edom, que é a presença de Deus e manter a presença de Deus, né? Como era feito com a arca, do conserto, a proteção, guardar que não era qualquer um que botava a mão. O reino de Deus precisa ser assim. E depois precisa ser a casa de oração e ser a casa de Zaqueu. Essa igreja que não tiver mudança, transformação, simplesmente um clube espiritual. É uma coisa que simplesmente vai ser um oba-oba. Não estou menosprezando os que fazem isso, mas se alguém faz, precisa vigiar nesse ponto. Eu não estou preocupado, porque a minha preocupação não é simplesmente da minha vida. A minha preocupação é a vida, as vidas que Deus colocou sobre a minha vida. Porque as ovelhas não são minhas. As ovelhas são de Deus, que Deus falou para mim tomar conta. E quem vai dar conta de cada uma vai ser eu. Mesmo que eu tenha esquecido, eu lembro daquela pessoa, eu lembro, bispo, aquela pessoa que já foi da nossa igreja, e por anos e anos eu não lembro. Tem pessoas que voltam e falam assim, eu não lembro. Mesmo que eu não lembro, eu vou ter que dar conta. Vai ter que voltar todo um replay na minha vida espiritual e todas elas. Claro, evidente que eu passo medicamento, mas eu não vou tomar conta se a pessoa vai tomar o médico. O médico faz isso, o médico, pessoal, eu vou te receitar um medicamento. Você compra, porque a pessoa precisa comprar, que é o esforço, que é o sacrifício, é aquilo que precisa melhor, vai comprar e vai confiar, não no medicamento. Ninguém confia no medicamento. A pessoa confia naquilo que o médico passou. A pessoa não lembra mais do medicamento, mas lembra do médico que passou. Então a vida espiritual de pastor é assim. Nós passamos, mas nós não vamos para casa de ninguém para ver se a pessoa tomou, então eu vou ficar ligando, você tomou remédio? É a palavra. Simplesmente nós estamos dizendo, você volta em tantos dias, a igreja é assim, você vai voltar em tantos dias para a gente fazer uma revisão se melhorou ou não. Continua com o mesmo sintoma, tomou remédio em dia? Não, eu nem comprei. Vou fazer o possível para você comprar. A igreja é tipo assim, nós estamos falando da parte da medicina, que é muito comum, mas a igreja não é muito fora disso. Nós tentamos passar. E aquilo que a pessoa, e muitas vezes, a pessoa fala assim, me deu efeito colateral. Remédio dá efeito colateral. Se você ler a bula, é bula, né? O nome? Sim. Você vai ver que tem mais efeito colateral. E ele fala assim, não, você vai virar monstro, vai fazer, você nem vai tomar. Não vejo os efeitos colaterais, que são as perseguições, são as lutas, são os problemas do dia a dia, são o estresse. Esse é o efeito do colateral. Mas o efeito da cura é maior do que o do colateral. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como o senhor conheceu o Bispo Seu? E quem era ele e qual a importância que ele tinha para você? Isso é uma ótima pergunta. Eu me converti na Assembleia de Deus, né? E em 75 eu conheci um trabalho grande e pela sua simplicidade, tudo, e detalhe, tá? Eu tinha um problema no estômago muito forte, uma dor, e todo mundo falava que era gastrite, eu não sabia o que era realmente. E ele chamou, a igrejinha era pequena de madeira. E ele me chamou, né? Deus está me mostrando que tem alguém aqui para me estômago assim, assim, assim. E interessante que, por ser novo convertido, não entendia nada daquilo, eu não saía do meu lugar não, sem a outra pessoa. Mas a dor aumentava. E eu levantei, ele orou por mim, e a gente começou a conversar, e começamos a ter afinidades. Afinidade no que é o Evangelho. E o Evangelho se conhece na sua simplicidade
O que você vê naquela pessoa através de Jesus, eu vi Jesus naquela vida. E assim eu conheci e ficamos amigos. Ele é um filho que não teve aqui no Brasil. Viajamos por vários cantos de países, imagina, dirigindo, tá? Porque ele sempre gostava de estar comigo e eu com ele também. E a gente batendo papo, para ver se forma para homenagear. Tá bom, Steve. E qual a importância que ele tem para você? Ah, sim. Ele partiu em 2001, né? Dia 8 de janeiro de 2001, acidente. A importância como um pai, não somente natural, como espiritual também. Muita. A minha referência é Jesus. Mas ele também é uma das referências que Jesus colocou no meu coração. Pela sua simplicidade. Depois de muitos anos, ele é simples. Depois de muitos anos, eu em Santo Antônio, Texas, alguém me levou, depois que ele tinha morrido, me levou numa universidade e eu fui descobrir que ele era físico nuclear, trabalhando na NASA, a gente não sabia. Tá bom. Obrigada. Quase dentro da pergunta que estava vindo ali, sobre o bispo Souza. Ele era o bispo, né, da igreja católica, né? No caso, o líder, né? O líder, né? Da igreja apostólica. Hoje, como o senhor mencionou, que houve o desviamento da apostólica para a comunidade apostólica. Líder hoje é o senhor ou tem alguém como o senhor na comunidade? Ah, sim. O ano que vem, agora em janeiro, ele já não, continua como bispo, né? Mas vai ter outra liderança. Porque, na realidade, existe um cansaço também, né? Existe uma fadiga e eu preciso me acolher. Vou continuar a mesma coisa, não consigo ficar em casa e não fui chamado para ficar em casa. Continuar a mesma coisa. E na parte de cobertura espiritual vai ser a mesma pessoa, como eu, e vai vir outro líder, questão parte jurídica. Tá? Jurídica. Espiritual vai ser eu. Até quando Deus permitir. Durante a sua trajetória, teve algum momento que o senhor pensou em desistir? Desistir? Inúmeras. Eu tive casos que é interessante, né? Eu aprendi isso ouvindo semana retrasada, semana passada, algo que eu até falei com o pastor Ailson, numa pergunta, né, a um político que não era político e passou a ser político, ele ganhou para o Senado, e perguntaram a ele uma pergunta bem incisiva para ver se mexia com a pessoa, e falou a respeito, você tinha tanta divergência com fulano e tal, e como vai ser agora que você está aliado e tal? E ele falou algo que eu sempre gosto de pegar muitas dessas mensagens, que são fortes demais, e não que eu viva de filosofia, não. Mas ele falou assim, olha, as convergências têm que ser maior do que as divergências. Isso eu falei assim, então eu tive muitas divergências, muitas coisas de chegarem, sabe, fazer comentários até de escândalos e tudo, mas eu sempre confiava em Deus. Se outros e outros já passaram por isso, né? E conseguiram vencer, não por em si vencer, mas o Espírito Santo que dá essa direção, porque se amanhã pertence a Deus, eu aprendo assim, se amanhã pertence a Deus, o hoje está com a gente. Então, se você resistir no dia de hoje, é porque o teu amanhã é certo, porque se você venceu, você vai conseguir passar. E só se consegue passar para o amanhã se você vence o hoje. E assim foi, eu sempre falei assim, não, a luta é de hoje, eu vou vencer, mas amanhã a graça vai ser de Deus. E assim vai. Tive olha, você nem imagina, até na ocasião que eu não citei, né, tinha necessidade, eu tenho referido muito corrido sobre a história da nossa igreja, quando nós saímos da praça e começou o trabalho muito, muito forte nas casas e tudo, e alguém que estava comigo, que saiu primeiramente, né, não precisa citar nomes, já partiu também,
essa pessoa começou a me provocar e até juntou um grupo para me tirar. E hoje eu agradeço muito a Deus pela irmã Celi, irmã Sueli, a Lica, né? Maria de Paula, a irmã Lourdes, essa turma todinha, que eu tinha 20 anos. 20 anos, né? E 20 anos é, na verdade, um jovem ainda, que não conhecia nada ainda de vida. Então começou a ter uma perseguição muito forte, muito grande. Aí eu não desisti, mas eu tive que ir para Nilópolis, né? Era o Cabral, que até hoje tem uma igreja lá. E aí as pessoas que não queriam que eu estivesse aqui deram trabalho e eu tive que voltar, né? Eu tive que retornar devido a alguns incidentes que aconteceu, mas tem hora que você pensa, você vai deixar para lá. É uma coisa muito forte que vem no nosso aprendizado como cristão. O que você prefere? Viver da sua razão ou ser feliz? Talvez a gente perde razão, mas eu prefiro ser feliz. Não ser covarde. Entenda bem isso. Não podemos olhar para a lado da covardia. Então tem hora que a gente, melhor nem fazer comentário, nem falar, não, eu vou fazer isso, não. Se Deus é justo, é Ele que vai fazer as coisas. E a gente deixa passar, entendeu? A gente vai vivendo. Até hoje, vocês pensam, não, tem hora que, meu Deus do céu. Em todos esses anos de trajetória de caminhada, o senhor consegue lembrar de uma experiência que mais impactou na sua vida? São inúmeros, né? Mas eu acho que a maior delas todas foi até, eu me alegro muito com o irmão Joel, agradeço muito a ele. Ele é da Lila, que ele foi na minha casa, em Campo Grande, e me avisaram um problema que estava surgindo aqui. Uma pessoa que depois veio ser da nossa igreja, uma coisa que se eu tenho uma coisa para guardar, coração limpo. Que, quando Paulo fala, se tem alguma coisa para guardar, guarda o teu coração. Se guardar o coração sujo, você vai ficar com ele né? E então havia uma pessoa que teve um problema familiar de traição, um homem, e essa pessoa, eu tive que conversar com ele, distanciar ele um pouco, e essa pessoa pega, o que ele faz? Ele vai para outro ministério, tá? E lá ele começa a analisar para o outro lado, e outra pessoa começa a influenciar a liderança. O que ele faz? Ele pega o bebezinho dele com a esposa, acho que nem lembra disso, né? E no colo, anda por aí dizendo que era meu filho, que aquela criança que era, e não tinha nem época de DNA não. Eita ferro. Oi? Eita ferro. E o irmão Joel pegou e disse, tem que ir lá, eu disse, não, uma coisa que eu não tenho que me justificar, sou justificado pelo Senhor. Eu não tenho que ficar. Quem mais se explica, mais se atrapalha. É verdade ou não é? Então muitas vezes o silêncio nessa hora, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou e tal. E passou, não funcionou muito bem. Claro, desde que a minha mente, a mente é uma coisa muito. Se você começar a deixar ela levar por sentimentos, por pensamentos negativos, ela vai se tornar um Serasa, um SPC. Deveu, vai te negativar. Esse que é o problema, quando ele fica te negativando. Então, deixei, fiquei, claro, pensativo, ficava direito, não dormia direito, claro. E deixei, porque o tempo faz duas coisas, ou desgasta, além de desgastar, a mente ensina muita coisa. Eu deixei. E Deus fez o que era para ser feito. Depois ele se explicar, a menina se explicou, que foi induzida para alguém de uma liderança, para falar aquilo, colocou até o caráter dela, né, em risco. Ele veio, se afastou, voltou para a nossa igreja, me ajudou muito na questão do evangelismo aqui, o evangelismo explosivo, né? Eu posso citar o nome dele, que não tem problema nenhum, é o Armando, né? Foi grande meu amigo depois, a esposa também me ajudou muito. E
é um dos desafios, e outros mais desafios, mas esse daí foi muito forte, que mexeu muito comigo. Assim, meu Deus, porque quando você dá até entrada, quando você dá até chance para um comentário, mesmo não fazendo, mas você deu uma brincadeira em excesso, um olhar fora do padrão, qualquer coisa, tudo bem, você, poxa, tudo bem, mas quando tu não fez nada, nem nada, pelo contrário, essa moça com outra moça, com a Dilceia, vocês conhecem do irmão William, elas foram atropeladas por um caminhão aqui na estrada de São Paulo, perto do Guandu, aqui perto da doutora, perto da cidade aqui. E eu estava numa empresa que eu trabalhava, me comunicaram, eu vim direto para cá. Essa moça até perdeu o braço, nós ficaríamos, nada disso. Aí conseguimos uma transferência, recuperou, está bem, graças a Deus. Mas foi uma experiência muito forte, porque pelo aquilo que você não fez para ser recompensado, mas você fez e depois a coisa inverte, você fica abalado, você, meu Deus, caramba, comeu milho e me deu sabão, mais ou menos assim, entendeu? Bispo, o senhor iniciou aqui no trabalho muito cedo, falou, né, 20 anos. 20. Isso. E na sua infância, assim, como o senhor teve contato com o Evangelho? Como foi sua percepção para essa chamada ou foi acontecendo? Assim? Como que foi? Como que aconteceu? Primeiramente, é bem claro isso aí. Eu estava passando na estrada do Campinho ali, uma igreja de Assembleia de Deus. Eu não sabia nem realmente o que era a igreja direito. E eu estava indo numa quarta-feira para fazer uma gravação. A gravação que a gente botava em disco de rolo, né? Um rolo, 4.000 dedos, a Caio. E nós conseguimos esse disco que ficava comigo, fazer essas gravações com um outro amigo meu também. E eu passei, era cabeludão, Depois você quer dar uma foto pra gente. ali a filha do irmão Ailson, o cabelo tá solto, é mais ou menos um pouquinho mais alto. E tipo hippiezinha, assim, coisa na moda, né? Eu passei, eu e a Rosa passamos, mas minha sogra já estava pregando para mim, que minha sogra foi, né? Ela pregava para mim, falando sempre para mim, e eu não dava nem aí. Mas um dia eu passei. Então o senhor conheceu a Rosa antes de se converter? A irmã Sim, Rosa. foi bem antes. Nós nos conhecemos numa quadrilha de São João. Né? Um hippie na quadrilha de São João. Não, mas era tipo assim, não tinha outra festa para fazer. Né? Natal só tinha rabanada. Então, nós passando e tal, e ouvi uma música que antigamente tinha aquele alto-falante lá de fora, lembra que chama de boca de ferro? Eu ouvi, entrei, aí eram os jovens ensaiando e me atenderam, me acolheram tão bem, eu mesmo cabeludão, todo sujo, sabe? E me acolheram, eu falei, meu Deus, que vida é essa? Que mundo é esse? E eu senti uma paz de espírito, eu falei, meu Deus. E não fui para gravar. Aí no outro dia, pô, e tal, porque a gente pegava os discos, né, aquele de 78, de velocidade 78, né? E eu não lembro, eu tinha que devolver, nós tínhamos que devolver. Pegamos até da Rádio Mundial e prestaram. E eles começaram a me perguntar o que houve. Queria dar um tempinho, quero viver uma vida diferente. E hoje, Cristiano, Serginho, a turma todinha, se não são pastores, são de Jesus. Amém. Foi isso. Naquele dia o senhor se converteu, no dia que o senhor entrou lá? Naquele dia eu aceitei Jesus. Não, na realidade não levantei nem a mão nem nada. Mas aí, o início foi não digo que é o pontapé inicial, mas foi o começo do primeiro passo. Aí um dia fui lá na frente e aceitei Jesus. E o primeiro hino que eu cantei, Vai ter que cantar. me chamaram. Dá uma palhinha. Porque tinha mania de dar oportunidade, Ninguém deixa ele lembra? cantar, canta agora pra gente ouvir. Aí é aquele, conservo andei, o hino 15 da harpa, que até hoje está na minha memória. Aí depois, mais tarde, a irmã Virgínia, que é a esposa do Bispo Sou,
ela tinha o prazer de encontrar comigo. E quando ela me via, ela assim, tocou-me, Jesus. E ela, americana, né? E ela não falava tocou-me, chocou-me, Jesus, chocou-me. Aí eu cantava imitando, você está me imitando? Oh, não estou imitando americana. É assim. E na realidade, voltando também, já, quem foi que perguntou? Foi o Marlon. Ah, foi é Marlon. Michael. E se eu tive uma visão, não. Você, eu senti a chamada. De repente veio um raio. Não foi com o Paulo. Paulo ouviu a voz, né? Não, eu simplesmente alguém me convidou, quer fazer o trabalho lá? Vamos lá. Eu nem sabia o que era, nem direito a orar sabia. Mas eu digo que Deus viu a minha chamada. Eu sabia que a chamada era forte. Sim. Depois de um tempo que o senhor veio para cá, de quantos anos depois o senhor se tornou pastor? Mais ou menos. De quando o senhor começou a obra até o senhor ser consagrado pastor? Eu indiquei logo. Porque... Não. Foi, na realidade, foi... Acho que foi 87, como pastor. Porque tinha essa parte eclesiástica, né? Você precisa ser obreiro, você depois tem que ser diácono, mas algumas igrejas ainda tem isso ainda. Nossa igreja é mais ou menos padrão. Mas depois tem que ser obreiro, diácono, presbítero, nossa igreja era ser presbítero, evangelista, depois pastor. E eu fui toda essa sequência. Diácono, né? O pessoal brincava comigo que eu era muito elétrico, eu não sou hoje mais. Eu fazia tudo e tal, me envolvendo em tudo. Aí o pessoal falou assim, resistia aos diáconos e ele fugirá de nós. Era uma brincadeira. E assim, aí eu acho, não me lembro, mas eu fico devendo essa. Se eu não me engano, até tem um livro, uma Bíblia grande, o papel de ordenação, né, o diploma de ordenação. E depois, muitos anos depois, eu estava viajando com o Bispo Sou, lá para fora, e eu fui ordenado pelo Conselho de Bispos, a bispo, é um conselho, chama de STACL, que nós somos ligados a eles, e mandaram certificado, só que é o meu jeito de ser. Eu fiquei aqui 2 anos, no 3º ano, o irmão Dini, né, o bispo Dini, e eu me lembro mais, Luiz Green, né, e olhou e falou assim, ele não é bispo aqui não? Não, ele é pastor. Não, já foi ordenado, mas eu fiquei, porque não adianta, sabe, não é o título que não cresce, e sim aquilo que Deus fala conosco. Na verdade não é. Então depois, acho que 2 anos e pouco, 3 anos, é que num congresso nosso, falou assim, não, ele é bispo, para não aumentar o salário. Quer perguntar? Alguém? Como que o senhor entendeu que seria Ministério Unção Dobrada? Como que o senhor entendeu que o nome seria Ministério Unção Dobrada? Essa pergunta é muito boa. Vou deixar. Era essa? São 2 pessoas que mexeram muito com a minha vida. Ser humanos, mexeu muito. Primeiro foi meu pai do Jim Baker, que é a família Baker, chama de Samuel Baker. Ele veio ser missionário aqui no Uruguai e entrou pelo Rio Grande do Sul, claro que tinha que estar por lá, né? Como missionário, e trouxe o nome de Jesus, a revelação do nome de Jesus para o Brasil. E eu tive um privilégio muito grande de viver com a família Baker, como até hoje eu vivo, como se fossem realmente meus irmãos. Vivo e faço o possível de manter esse relacionamento com eles, porque é algo tão forte, é muito forte. E Samuel Baker, e depois veio o Bispo Sou, que é o pastor Sou Kunihiro. Então Samuel Baker e o Bispo Sou, eu entendi que seria na minha vida uma unção dobrada que eu recebi. Por isso nós colocamos
unção dobrada. Que está a plaquinha da igreja, da inauguração da igreja, não da fundação, mas na igreja aqui, escrito unção dobrada. E eu fiz a homenagem aos dois, ao pastor Samuel Baker, que o Ministério da Pentecostal Unida não tem bispo, e o bispo Sou, que é apostólico, também não tinha bispo, mas consagraram ele lá fora como bispo, e ele ficou como bispo aqui, depois, quase no finalzinho da vida dele. Hein? Então ficou assim, unção dobrada, apoiada pelo nosso irmão Leandro e o pastor Felipe, que eles gostaram desse nome assim, pela unção dobrada. E eu tenho muita honra de conhecer essas duas famílias. Primeiro, de ser o meu mentor, o bispo Sou, que era um japonês naturalizado norte-americano, que não existe isso. O americano não aceita, seja uma pessoa de lá, mas não diz que é natural. Mas é um japonês que não falava nipão direito, não falava inglês e pessimamente português. A gente se entendia muito só no olhar. Ele misturava tudo. E essa família Baker, que é uma coisa muito forte também. E até hoje, quero falar para vocês, quando teve a pandemia, ninguém podia viajar. O pastor Jimmy Baker faz o possível de sair com ele e o Luiz Green. Quando eu falo assim para o Luiz, o Jimmy fala isso para a gente, que ele fala assim, quando você convida o Luiz Green para vir, ele chega a chorar, ele gosta de mim aqui, pelo nosso jeito de ser, né? E quando teve a pandemia na força total, quando teve relaxar um pouquinho o negócio de avião, Jimmy Baker vem aqui para o Rio de Janeiro para nos ver, né? Lembra disso? É muito forte isso, porque é a família. Esses dias o pastor Jimmy Baker falou assim, vou no Rio para pegar uma encomenda minha e tal, estou indo para ir agora. Eu fui para lá, peguei ônibus para Indaiatuba, fui para São Paulo, de São Paulo para Indaiatuba, peguei e fui para Campinas, cheguei segunda-feira, 6 horas da tarde, na terça-feira eu estava voltando. É assim, porque é família, não tem partido mais forte numa igreja quando a gente é família. Esse nosso jeito de ser, de brincar, de falar, tem igreja, não estou criticando aqui, cada um tem sua chamada, seu jeito de ser. Tem igreja que tu nem conhece quem é o líder, tu nem conhece, nem fala, as pessoas se posicionam. Se é para se posicionar, se posiciona diante de Deus. Jesus era uma pessoa tão simples que falava com os samaritanos. Toda a Bíblia fala que os judeus não se falam com os samaritanos, mas Jesus ganhou os samaritanos por causa da sua simplicidade. Ser simples. O poder não está na oração. O poder não está no conhecimento da palavra. O poder está na simplicidade. Porque na tua simplicidade, todos chegam a você, você chega aos outros. Aí o evangelho é chegado. Amém. Ela quer. A irmã Wilson também tinha levantado a mão. Ela tinha levantado antes? Quanto você dá? Ela tá aqui Eu estou atrás. É aqui. Primeiras damas? Tem mais boa. Eu queria perguntar, assim, todos nós passamos por um momento, né, difícil e tal. Já teve alguma mensagem? E qual foi essa mensagem que o senhor teve que pregar, mas pela sua vontade mesmo, o senhor não querer pregar, por estar vivendo aquele momento, mas tem que fazer aquilo dali, porque tem que levar a palavra, tem pessoas ali precisando, mas pelo senhor mesmo, humano, assim, porque, assim, eu estou tentando explicar, mas eu não fico meio... Porque teve um momento na minha vida que, na igreja onde eu faço parte, teve uma festividade das irmãs. E justamente teve um hino aquele da, acho que a medianinha, Mané, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu fui escolhida para poder fazer uma coreografia enquanto as irmãs estavam cantando. Mas naquele período, não sabia, né? A gente ensaiando e tal, tudo. 2 semanas antes, meu pai veio falecer. E eu estava ensaiando essa coreografia. E quando chegou o dia da festividade, tinha feito acho que 2 dias ou 1 dia que eu tinha acabado de enterrar o meu pai. E eu tive que dançar, fazer ali meu compromisso, mas não querendo, eu queria ficar no meu cantinho,
mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo dali, porque não tinha que ser eu, Jane, mas arcar meu compromisso com Deus. Já teve alguma vez assim do Senhor, uma passagem da Bíblia que o Senhor tinha que pregar e tal, mas vivenciando um momento mais pelo Senhor mesmo. O Senhor não pregaria porque o Senhor não estava bem para transmitir aquela mensagem, mas o que tinha que falar mais alto era o que Deus tinha transmitido para outras pessoas, mas pelo Senhor mesmo. Acho que eu estou Entendi. Eu entendi. É isso. Obrigada, gente. É o que mais acontece. Na realidade, nós vivemos sempre no vale de nossos ciclos. Mas não é Deus que vai falar, somos nós que temos que falar, profetiza, né? Nós mesmos, para dar vida. E porque Deus sabe. E já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu chego com a alma literalmente lacerada, destruída, e não tinha razão realmente para fazer. E a gente volta com Jesus, né? Não se comparando, mas pegando a Bíblia como referência, que ele, na noite que ele foi traído, ele tomou pão. É isso que nós vivemos, isso quase que sempre. Tomou o pão, partiu e dividiu. Então também a gente está acabado, tipo, só para você ter uma noção, poxa, o senhor nunca me visitou, eu estive no hospital, mas a minha mãe também estava no hospital por muitos anos, muito tempo, o meu pai, e ninguém nem perguntou como está o teu pai, como está a tua mãe, tipo assim. Mas se a gente for olhar sentimentos, a gente não vive o evangelho. Porque é um momento, por exemplo, o que você conseguiu, a superação. Há 2 dias você sepultou teu pai. E há 2 dias você está dançando como se fosse uma alegria. Mas na realidade demonstrou alegria, mas triste por dentro. Isso acontece também, muitas vezes. Claro, a gente não pode, a carne, o ser humano, a vontade, alguém fez alguma coisa, tipo uma santa ceia, uma pregação, você quer pregar para tentar falar com aquela pessoa, mas não é você que convence, é o Espírito Santo. Então não é, então já deu vontade de eu pegar numa santa ceia, rasgar verbo, chutar o pau da barraca, sabe? Mas eu tenho que ter um freio. O carro é muito bom, a potência do carro é excelente, mas o carro tem que entender que existe um freio, que numa hora certa ele vai precisar ser brecado para que aquela potência, aquela velocidade, aquela força que ele tem que ser diminuída, senão pode machucar não somente os que estão na frente, como quem está dirigindo, que muitas vezes somos nós. É isso, muitas vezes eu penso, não, eu tenho que segurar. Inúmeras vezes eu falo para vocês aqui, isso não uma vez, 2 vezes, que eu já ouvi pastor Felipe, meu filho, ou o pastor Alexandre, outros pastores que, graças a Deus, me ajudam muito. Quando falo assim, bispo, o senhor não está bem, não é melhor só ir para o escritório um pouquinho? Fica um pouquinho, descansa lá. E eu fui. Porque se deixasse, mas até no lâmpada eu ia ver defeito, que uma estava mais forte que a outra, na realidade eram todos iguais. Então nessa hora você precisa ter pessoas usadas pelo Espírito Santo e falar assim, não, acalma a tua alma. A nossa vida é assim, porque é um peso. A parte espiritual, ela é muito forte, principalmente com a liderança. Não estou aqui me colocando como uma vítima, não, mas uma ocasião, algum tempo atrás, alguém atrás de mim, sentado ali na frente, e falou assim, bispo, tem hora que tu sente um pouco, você faz assim, eu quer dizer, parece um peso, alguém me segurando assim, me firmando para baixo, um peso. Claro que estava faltando também, na minha vida natural, vitaminas, porque eu sou um desgaste físico. Então, tenho 48 anos, então, de evangelho. E muitas vezes eu peso, então essa hora que você tinha um compromisso, no momento ali, e Jesus, o próprio Jesus falou que é uma coisa muito dura, porque o evangelho ele é radical. Ela falou assim, eu preciso sepultar meu pai. Jesus falou, deixa os mortos sepultar os mortos. Porque é muito comum a gente falar, nós somos todos iguais. Não, a Bíblia já fala que ela é radical, senão
Se tu tem que julgar, não se julga igual. Julga os outros superiores a vós. Então, esse é o Evangelho. Tu está atrocidade, tu está quebrado, tu está arrebentado. Olha, o outro fez por você. Você está fazendo por quem? Aí tu tem que fazer por ele. É nessa hora que a gente tem que acalmar a alma e continuar. Que tem hora, querido, tem hora que dá cantar aquele hino que é tão forte, de rasgar de cima e embaixo. Já viu aquela? Qual é o hino que? Eu me rasgo. O mundo inteiro. Tá bom. Então é isso, Bispo, eu conheço muitos anos, né, nesses 40 e tantos anos aí de caminhada. Eu estou aqui pensando que pergunta eu ia fazer, né, mas me veio uma frase agora na minha memória dizendo que por trás de um homem de sucesso tem sempre uma mulher que ora. É. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também da Rosa, né? O papel fundamental que a Rosa, sua esposa, tem nessa. Ela ronca bem. Eu sabia disso. O senhor está contando isso por aqui, meu Deus. Você vai aparecer, hein? Ela é uma pessoa bem simples, tá? Bem simples. O jeitinho dela, e eu acho que é uma das melhores coisas que tem, que eu já tenho uma pequena experiência sobre isso, quando a mulher do líder, a esposa, ela é mais reservada e é mais de falar com ele pessoalmente, ou em particular, ou até o gesto, que muitas vezes o gesto é mais alto do que um grito. E é bom assim, porque a chamada não é da esposa, a chamada é do pastor, a esposa está ali para auxiliar. Lamentavelmente, quando começou esse negócio de comunidade, essas coisas todas, foi muito legal. Todo mundo que era pastor esposa de pastor era pastora, mas na realidade é um peso. Tem coisas que ela não vai existir, tem coisas que eu vou falar para ela do acontecido, não que ela seja uma pessoa sentimental, mas ela não está para aquilo ali. O importante da esposa, como ela é o silêncio, ela me ajuda em tudo, está ali como um para-raio, que a descarga muitas vezes vem até nela quando estou chateado, estou aborrecido por problema, e ela que vai muitas vezes ouvir, não pela ignorância nem nada, porque a esposa, eu já tive pequena experiência de pastores que a esposa se metia tanto e destruiu o ministério. O que vai manter não é o cajado que está na nossa mão, mas sim a cobertura da esposa que nos protege. E isso acontecia com os pastores. Cajado para manter o lobo longe. A proteção dos intempéries da vida, que são as tempestades, o dia a dia, e ela está ali, às vezes no silêncio, e ela me apoia nisso. Se mantém. A Rosa é tão calma que me deixa nervoso. A Alessandra quer fazer uma pergunta, foi, Bispo? Tá. Bispo, como é Vou que deixar você ela consegue separar razão e emoção? É muito difícil. E isso em um âmbito geral. Isso é muito. O cara pode ser um PhD, um doutorado no Brasil, em psicologia, em tudo que você possa imaginar. Se fala sobre mente, é muito difícil, tanto é que Pedro, ele estava numa emoção e ele se colocou, Jesus, antes que outros te neguem, eu jamais te negarei. E parecia que ele tinha uma razão, mas a emoção estava falando mais alto. Aí Jesus pega, conhecendo o ser humano, ele falou assim, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Não é que o galo vai cantar 3 vezes você, ele só vai cantar uma vez, mas tu vai me negar 3 vezes. Porque é a emoção. E muitas vezes é muito difícil. Não dá, não. Ainda mais nesse frenesi que nós vivemos, né? Nesse planeta de tanta velocidade que 24 horas parece que se tornou 1 hora. É muita coisa para fazer e a emoção, queira ou não, nos invade. Isso torna, na realidade, uma ansiedade em si, né? E isso não é de agora, de anos e anos. 2000 anos atrás, o próprio Pedro falou que nós temos que lançar nossas emoções, nossas ansiedades, né? Nossos sentimentos
ao Senhor, porque Ele tem que cuidar de nós. Por que ele fala ao Senhor? A ansiedade vai diminuir? Não. Mas nós temos que ir no Senhor uma tranquilidade e dar um equilíbrio nisso. A ansiedade nunca vai terminar. Porque tem ansiedade que são boas, que são expectativas. Tem ansiedade que são lado ruim, né? Como você chupa uma manga, ela pode ser azeda, como pode ser bem docinha, né? Então, não deixa de ser manga. Então, a ansiedade, ela tem o seu lado bom, que é aquele lado que você vive uma expectativa de amanhã, de fazer, de realizar, de terminar. Eu estou ansioso para o sábado agora, para o Flamengo ganhar. Então, são expectativas, que na realidade, se você for olhar uma ansiedade, ela é derivada de uma expectativa, mas ela pode te levar ao caos, como pode te levar também a um potencial de fazer e conseguir. Tá bom? Então é isso, separa assim. Mais uma vez, voltando lá na Pascal, para tirar uma dúvida de há muito tempo, desde quando eu entrei aqui, em relação aos cultos, né, que a apostólica tinha antigamente, de oração e libertação, que expulsava demônios, como o senhor mencionou na época que depois caíram no tempo da Pena, né? Com o pastor Geraldo da Igreja. Hoje, a comunidade não faz esse tipo de culto, né? Qual a sua opinião sobre isso? Então, na realidade, o diabo é muito oportunista. Porque se você for olhar para um lado, quando caía os demônios, caía isso, e fazia, manifestava, era legal, muito bom, mas o espaço ficava sendo dele. Porque tudo era para ver o ser humano que expulsava, que via uma glória, e de outro lado, as pessoas que queriam uma oração, alguma coisa parecida, não tinham. Então, um tempo até para a gente conversar, para tratar a pessoa, ajudar. E não vou falar que é um show, que isso não existia. É um jeito dele se manifestar. Hoje, a manifestação é pior do que a anterior, que hoje ele age no silêncio, né, no psicológico, na mente. Por isso que Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, o pensamento dele, que mesmo que seja para a morte, nós sabemos que vamos viver. E é uma das posições. Então, hoje, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que isso venha acontecer, que pode acontecer. Uma pessoa vem e começa a gritar, não sei o que mais lá, que negócio todo, gritar, pular, batia no banco, quebrava o banco, né? É uma raiva. Aí tinha uma criança ali. Como que vai ficar o pensamento daquela criança? Aquela criança vai ficar assustada, aquela criança vai crescer pensando naquilo, achando que quem tem que manifestar é o demônio dentro da igreja e quem tem que manifestar é o Espírito Santo. Então tinha esse lado que muitas vezes não olhava para esse lado. Então é melhor você orar, porque o demônio vai se manifestar. Mas como vai se manifestar? Muitas vezes ele vive de ocultismo, ele nunca mostra quem ele é, sabe? Ele fica sempre atrás. Então, e nessa hora, é uma influência. Ele joga a influência, chama de influência. Não é o in, é o out, mas com in. Ele coloca na mente. Por isso que existe hoje, não digo que é a regra geral, tá? É pessoas que estão com depressão, vai até o suicídio, que é uma coisa da mente, psicológica, tá? Isso aí é humano. Mas o diabo trabalha em cima disso, para aquela pessoa vem se autoflagelar, aquela pessoa vem se colocar para baixo, ninguém gosta de mim, então ela começa a se vitimar, porque isso é a tendência de uma pessoa que está passando uma depressão, ou então uma tristeza média, que pode ser profunda, que a depressão não vem só de tristeza, vem de outras coisas também, de outros sintomas anteriores. Então essa pessoa começa a se colocar para baixo. A pessoa não se coloca como uma filha, filho de Deus,
coloca uma qualquer, não quer, se isola, não quer ninguém ao seu lado, não quer mais conversar, não quer acontecer. Se você for olhar para esse lado aqui, você vai ver, você vai se retratar lá no endemoniado Gadareno, que ele se manifestava dentro do cemitério. Mas quando ele ficou liberto, a primeira coisa que ele pediu foi seguir a Jesus. Mas Jesus falou o que com ele? Agora vai na tua casa, é um psicológico, e fala com a tua família o que aconteceu na sua vida. Quer dizer, ele estava isolado. De repente o camarada bem agora, já vem com roupa, de repente rasgada, porque não tinha um shopping perto, nem alguém para fornecer uma roupa, e chegou todo rasgado e voltou ele. Mas quando ele volta, a pessoa viu pelas vestes, mas não viu por dentro. Aí que foi conhecer realmente que ele era um ex-endemoniado. E assim é a vida. Então hoje a manifestação no ocultismo é muito mais forte. Porque antes se revelava, ele estava ali, sai e tal. Tá bom? Amém. Alguma pergunta? Deixa eu retratar uma coisa. Alguém me perguntou, foi ontem, e falou assim, o diabo é o pai da mentira. Eu falei assim, claro. Você vê que tem muitos filhos por aí, né? Mentira. E quando tu ora, tu faz oração para sair o Exu Caveira, Pombagira, Maria Padilha e outras coisas mais, não é uma mentira o nome dele, já que ele é o pai da mentira, e tu está citando uma coisa que ele mentiu. Eu falei com ele, não deixe de ser demônios, só que eles têm as suas características. O Zé Pilintra, aquele demônio que gosta de conquista, de atrair, a Maria Padilha. Então, esses nomes, que mesmo que não seja oficializado, existe em questão da manifestação deles em cima desse nome. O nome não estou dizendo que seja uma coisa normal e verdadeira, não. Mas esse nome que veio de origem do espiritismo, esses nomes, né? A tendência deles, o jeito deles é fazer cada um. A Maria Padilha faz assim, o Exu Caveira faz isso, o Tranca-Rua faz isso, e mil coisas que eles fazem. A gente só cita o nome para as pessoas que já foram disso ou ouviram disso, saber o que eles vão fazer. Deus abençoe a todos. Não sei se eu relatei tudo. Eu deixei de falar alguma coisa, Pelinho? Pelinho que tem o histórico da igreja toda aí, né? Eu sempre esqueço alguma coisa e eu não gosto de contar porque de todo detalhe, porque para mim, até para mim falar, é um pouquinho assim meio muito pessoal. E nessa parte, na realidade, eu sou tímido. Eu posso até pregar na nossa igreja, até falar isso que é importante. Mas se me chamar para pregar na outra igreja que não seja do nosso ministério, eu fico um pouco acuado, é o meu jeito. Tem gente que fala assim, poxa, pastor, o bispo é desinibido, é uma pessoa bem à vontade e tal. Sou com vocês, mas quando chego em outro lugar, eu dou um tranco, sabe? Eu tenho as minhas trapas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Já começou não, né? Já começou não, né? Não, né? Não. Já? Estou gravando aqui só para fazer um teste. Então tá. Pode falar de novo alguma coisa? É uma satisfação miserável estar com vocês.